Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre política. A gente vai falar um pouco sobre eleições, falar também um pouco sobre as pesquisas eleitorais que estão mostrando uma tendência bastante curiosa no cenário político para 2026. A gente pode dizer assim, Nelson, por que 2026? Porque é um ano de eleições, tanto para governador, mas principalmente para presidente da República. E nesse cenário, é imaginar que, a princípio, em 2026, nós não teremos a figura de Bolsonaro, visto que ele apresenta-se inelegível, tá? Por 8 anos. Por outro lado, tem uma questão em relação ao Lula, porque há uma dúvida muito grande se Lula ele vai, de fato, participar das eleições, do pleito eleitoral de 2026. Afinal de contas, ele já está com uma certa idade. Provavelmente em 2026, se ele tiver que cumprir mais um mandato, ele vai ficar com algo em torno de 84 anos de idade, já um senhor com uma certa idade. E a gente percebe que o próprio Lula ele já está com um certo desgaste físico, né? E eu não sei se ele ia encarar mais 4 anos de mandato eleitoral, né? Então é uma dúvida muito grande. O que faz com que, por exemplo, tirando Bolsonaro e tirando Lula, tem assim tipo uma terra arrasada do ponto de vista político, porque você não tem assim referenciais, tá? Você tem na verdade políticos que não são muito conhecidos e tu tem políticos que são conhecidos, né? E que as pessoas muitas vezes usam esses mais antigos como uma espécie de referência. É o caso do Ciro Gomes, que nas últimas pesquisas de opinião se mostrou bem na frente numa aprovação boa, né, em comparação aos outros candidatos, tirando Lula e tirando Bolsonaro. Tá? Mas pessoal, antes de começar tudo isso, queria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Existe um cenário bastante curioso para 2026, que é assim, é o que a gente pode chamar de cenário de terra arrasada, porque nos últimos anos a gente percebeu um processo de polarização, tá? De dois viés políticos de direita e de esquerda, né, que se degladiaram, né? E isso já desde muito tempo, as últimas eleições mostraram isso. Esse acirramento provocou vitórias e derrotas de direitas e esquerda, tá? E o Brasil, durante esse tempo todo, apresentou realmente esse cenário polarizante, né, de uma extrema direita de um lado, e uma extrema e uma esquerda do outro, tá? E nesse sentido nós tivemos o que ex-presidentes que foram presos, nós tivemos juízes que tiveram ascensão social depois caíram, nós tivemos na verdade uma série, um cenário onde apareceram muitas figuras que tiveram seus 15 minutos de fama e depois perderam-se essa força. Outros que aproveitaram esse oportunismo político para poder o que se manter na política. Nós tivemos vários exemplos de gente assim. Tá? Em geral, a gente está percebendo hoje uma situação bastante curiosa, porque falta na política de direita e de esquerda, na atualidade, referenciais políticos. Tá? Porque quando a gente fala de política, e principalmente de extrema direita, nós temos de um lado o Bolsonaro. Quando a gente olha, por exemplo, para a esquerda, a gente tem como referência o Lula. Mas são duas figuras que, por exemplo, na atualidade, eles estão passando por problemas. Bolsonaro, que além de já estar inelegível, né, de, nos próximos 8 anos, além disso, ele corre um risco muito grande de ser preso, né? Porque ele está respondendo um processo aí por um golpe, né? Um golpe de Estado. E por outro lado, tu tem um Lula, que tem uma desaprovação eleitoral muito grande, tá? O Lula está, digamos assim, no seu terceiro mandato, digamos, tá? E a gente nunca viu uma situação de um Lula tão desacreditado. Tá? A população, principalmente a população mais pobre, sempre teve, por exemplo, uma, uma, uma força muito grande, tá? Como o eleitorado que sempre foi muito fiel ao Lula. Só que está percebendo que essa força está perdendo cada vez mais espaço. Isso se deve justamente a um cenário, a uma conjuntura que a gente está percebendo hoje.
A gente vê, por um lado, uma inflação muito alta, tá? Que a gente verifica isso no dia a dia, indo nos supermercados, né? Tá tudo caro, tá? Apesar dos índices macroeconômicos falarem que a inflação tem em torno de 4,5%, mas se a gente olhar, por exemplo, a inflação, na realidade não está isso. A gente percebe que coisas assim básicas estão muito caras, como café, ovo, tá? Coisas que realmente são até um tanto baratas estão realmente ficando cada vez mais caras. Então, a população está sentindo, principalmente a população mais pobre. Isso cria, na verdade, uma espécie de uma. As pessoas estão mais desacreditadas, essa é a grande verdade. As pessoas estão mais pessimistas, tá? E não consegue ver, por exemplo, no governo Lula, um referencial, tá, de melhora de vida. Por outro lado, quando eles vão olhar, por exemplo, para o Bolsonaro na verdade está inelegível. Então não tem nem como você votar no Bolsonaro. Aí você pode dizer assim, mas pode-se votar, por exemplo, nos candidatos, por exemplo, do Bolsonaro. Tá, você tem um Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, que na verdade é um desconhecido entre boa parte da população, né? Ele é nas pesquisas eleitorais ele é citado, tá? Mas ele fica bem lá embaixo da preferência do eleitor, tá? Tu tem, por exemplo, candidatos como o Zema, que é o governo do governo de Minas Gerais também, que é outro político de direita que também é um desconhecido em boa parte da população e não consegue também alavancar, como tem esse lado aí. Aí você tem algumas figuras como o Pablo Marçal, né, lá o coach, lá o eterno coach, né, tá, que não conta muito, né, é até uma piada, né, em alguns pontos. Aí você tem outro lado a Michelle Bolsonaro, que na verdade é, não tem carisma, é uma pessoa que ela se caracteriza como um símbolo, mas não sei se ela ia muito longe, por exemplo, como uma candidata a presidente, né? Até porque realmente falta tempero na moça, falta, na verdade, assim, carisma, alguma coisa nesse sentido. E num debate, eu não sei se eu acho que ela seria engolida completamente num debate político, principalmente ligado a temas mais específicos, ligado à macroeconomia e outras coisas mais. Tá. Por outro lado, tu tem assim, mas o Lula ele pode vir para um terceiro mandato? Pode, isso pode acontecer. Entretanto, ele já está com uma certa idade, né? A gente percebe, na verdade, que o Lula está meio que de saco cheio de um monte de coisa e não sei se ele vai encarar um quarto mandato, tá? E aí você olha assim, não, mas nas candidatos de esquerda você tem uma terra arrasada, porque tu não tem, né? Assim, do lado do Lula você não tem. O Haddad, nas pesquisas eleitorais, agora, que se mostraram, de Datafolha, tantos outros institutos de pesquisa, mostra o Haddad bem lá embaixo, né, que também não tem uma aprovação tão grande. Tá? A grande surpresa vem através de quem? Do Ciro Gomes. Ciro Gomes, que já foi governador do Ceará, né, um político conhecido, principalmente no Nordeste, tá? E já foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, né? Ele tem um know-how, digamos assim, na questão política já há um bom tempo. Já tentou, acho que umas 4 vezes candidato a ser candidato a presidente, tá? Ele disse na última eleição, que ele ficou, se não me engano, em terceiro ou quarto lugar, que ele não iria mais disputar o processo eleitoral. Mas, incrivelmente, está acontecendo uma coisa muito curiosa. As pesquisas mostram que a aceitação do nome do Ciro Gomes é cada vez maior. Inclusive, tu tirando Bolsonaro e tirando Lula, ele fica em primeiro lugar em quase todas as intenções de voto. É impressionante. Quer dizer, uma coisa que em nenhum momento isso aconteceu. Tá? E ele cresce nessa como figura importante para 2026. Ele já disse algumas vezes, que não viria mais para candidato a presidente. Né? Mas sabe como é que é, né? Existe uma possibilidade dele voltar, visto que ele está sendo mencionado, falado e bem visto pela população nas pesquisas eleitorais. Inclusive, ele é um candidato conhecido. Tá? É um candidato conhecido e, na verdade, a partir do momento que você não tem a figura nem de Bolsonaro, que está inelegível, e de Lula, que provavelmente existe uma chance muito grande dele não vir para o quarto mandato, você tem uma terra arrasada, de fato, aonde nem Haddad, nem Tarcísio de Freitas, nem Zema, né, nem Caiade, né, nem Pablo Marçal conseguem, na verdade, uma votação expressiva como o Ciro Gomes.
Então tiver um momento diferente, é uma coisa. A gente pode dizer assim, mas o que é? Por que de repente do nada o Ciro Gomes foi lembrado? Existe, na verdade, gente, o que é chamado de uma memória coletiva, tá? E o que acontece? Esses candidatos, tirando Lula e Bolsonaro, os outros candidatos, eles são desconhecidos entre a população. Não se conhece, as pessoas não conhecem mesmo, tá? E o que vem muito na mente das pessoas é o Ciro, tá? Nesse sentido, então ele cresce, tá? Ele ganha uma notoriedade nesse sentido, tá? E aí a gente tem que verificar também uma coisa, como hoje, na atualidade, você tem realmente uma terra arrasada na questão política, porque você não tem mais referenciais políticos, você não tem mais grandes políticos que chamem a atenção no cenário nacional, aí as pessoas vão lembrar do quê? De candidatos muito do passado, que sempre foram muito atuantes, como é o caso do Ciro Gomes. Então existe uma explicação para isso. Entretanto, o Ciro Gomes ele tem chance de vir para para mais uma tentativa para presidente? Ele pode vir. Mas eu diria que talvez ele teria chance muito mais se estivesse num partido grande. Né? Hoje ele está no PDT, que é um partido pequeno, né? Que é um partido, inclusive, que faz parte da coligação do governo federal. Tá? Mas, assim, ninguém sabe realmente se o Ciro vem. Né? E, por outro lado, tu tem assim, se ele vier, ele tem que sair do PDT. Porque não tem condições ele fazer uma disputa eleitoral num partido nanico. Não tem condições. Ele vai ter que vir, por exemplo, para um outro partido de mais nome, por exemplo. Existe uma chance muito grande de ele vir para o PSDB, que é um partido tradicional, que inclusive é um partido que ele foi um dos fundadores do PSDB, tá? E existe a possibilidade, né, já houve assim, parece que está tendo uma sondagem do PSDB dele para o Ciro vir para 2026 como candidato do PSDB. Ele saiu meio que chateado, aborrecido do PSDB alguns anos atrás, né? Principalmente porque brigou com os caciques da época, o José Serra e o Fernando Henrique Cardoso, mas existe a possibilidade de ele voltar, né? Tudo é possível, né? Ainda mais agora que ele, em todas as pesquisas, praticamente todas as eleições, nas pesquisas eleitorais, parece que das 5, 4, ele aparece bem colocado mesmo, em alguns casos, quando você não tem nem Lula nem Bolsonaro, ele fica em primeiro lugar. Né? Então, é uma possibilidade, pode acontecer de tudo. Né? Isso mostra que o cenário político para 2026 está muito incerto, pode acontecer de tudo. E, de novo, quando se fala de processo eleitoral, a gente está falando de momento, é uma coisa agora. Amanhã, depois de amanhã, pode ter uma pesquisa e pode mudar completamente. Né? Falar de pesquisa eleitoral é momento, é um instante. Então, não dá para saber se em 2026 isso vai se manter. Mas, em geral, a gente percebe que o nome de um político tradicional, muito ligado ao Nordeste, né, que tem a gente pode chamar assim, um colégio eleitoral muito grande, tudo isso realmente faz muita diferença. E vamos ver realmente se isso vai rolar. O que acontece é que, em geral, a gente percebe que, por um lado, o Lula ele perde popularidade, sabe? O governo dele está sendo desaprovado de um lado. Você, do outro lado, tem o Bolsonaro, e mesmo que o Bolsonaro tivesse condições de ir para uma campanha eleitoral, a gente percebe um desgaste da figura, né, da figura do Bolsonaro, principalmente porque o mandato dele foi muito ruim mesmo. Né? Então, tudo isso cria toda uma incerteza nesse aspecto e dá a possibilidade de novas figuras aparecerem e antigas figuras aparecerem, como é o caso do Ciro Gomes. Certo? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.